Em uma noite fria de inverno, há 15 anos atrás, na periferia da cidade de São Paulo, uma tragédia silenciosa estava prestes a mudar para sempre a vida de uma menina de apenas 10 anos. Isabela era seu nome, uma criança de olhos castanhos profundos, que ainda guardavam um brilho de inocência, apesar de toda a dor que já havia experimentado em sua curta existência. Naquela noite específica, a lua estava escondida por nuvens pesadas, e a rua mal iluminada parecia ainda mais sombria do que o normal. A casa onde Isabela morava com sua mãe Helena e o padrasto Ricardo era um verdadeiro inferno disfarçado de lar. Ricardo, um homem de 45 anos, desempregado, alcoólatra e extremamente cruel, havia se casado com Helena há 3 anos, logo após a morte do pai biológico de Isabela. O que começou como uma promessa de recomeço, rapidamente se transformou em um pesadelo interminável. Helena, uma mulher frágil que sofria de uma doença crônica não diagnosticada, passava a maior parte dos dias na cama, fraca demais para confrontar o marido ou proteger sua única filha. Isabela havia aprendido desde muito cedo a andar na ponta dos pés pela casa, a falar baixo, a não fazer barulho, a praticamente não existir para evitar a fúria explosiva de Ricardo. Mas naquela noite, algo diferente estava no ar. Uma tensão elétrica que fazia o estômago da menina revirar de ansiedade. Ricardo havia perdido dinheiro em apostas ilegais de futebol, cerca de R$ 5.000 que havia pegado emprestado com agiotadores perigosos do bairro. Ele estava desesperado, furioso, procurando alguém para descontar sua frustração. Isabela estava na cozinha tentando lavar a louça acumulada de dias quando Ricardo entrou cambaleando, claramente embriagado, com um cheiro forte de cachaça barata impregnado em suas roupas sujas. Ele começou a gritar, acusando a menina de ter roubado o dinheiro dele, uma acusação completamente falsa e absurda que Isabela tentou negar com a voz trêmula de medo. Mas Ricardo não queria ouvir explicações, ele queria um alvo para sua raiva destrutiva. Ele agarrou Isabela pelos cabelos com força brutal, arrastando-a pela cozinha enquanto a menina gritava de dor e chamava pela mãe que estava trancada no quarto, fraca demais, ou com medo demais para intervir. Ricardo abriu a porta da frente com violência e arrastou Isabela para a rua escura. A menina tentava se agarrar ao batente da porta, mas suas pequenas mãos não tinham força suficiente contra a brutalidade de um homem adulto. Na rua, havia um bueiro aberto, parte de uma obra de manutenção abandonada há semanas pela prefeitura. O esgoto exposto exalava um cheiro nauseante de dejetos e decomposição. Ricardo olhou para aquele buraco negro e então olhou para Isabela com um sorriso cruel e perverso que a menina jamais esqueceria. Ele disse com voz fria e calculada que ela não passava de lixo fedorento, que nunca deveria ter nascido, que era um peso morto na vida dele e que finalmente iria colocá-la no lugar onde pertencia, junto com o resto do lixo da cidade. Isabela implorou, chorou, prometeu ser invisível, prometeu não comer mais, prometeu desaparecer de qualquer forma que ele quisesse, mas por favor não a machucasse. Ricardo não sentiu nem um pingo de piedade ou remorso. Com um movimento violento e deliberado, ele jogou aquela criança indefesa de 10 anos dentro do bueiro de esgoto. Ela caiu cerca de 3 metros na escuridão fétida, batendo o corpo contra as paredes de concreto sujo antes de mergulhar na água contaminada e imunda que corria no fundo. O grito de Isabela ecoou pelas paredes do esgoto, mas foi abafado pelo barulho da cidade e pela indiferença das janelas fechadas ao redor. Ricardo cuspiu em direção ao bueiro, virou as costas e voltou para casa como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de tentar assassinar uma criança. Dentro do esgoto, Isabela estava em choque total. Seu corpo pequeno tremia descontroladamente pela água gelada, pelo medo absoluto, pela dor física e emocional que rasgava seu peito. Ela tentou gritar por socorro, mas sua voz saía fraca e abafada. A escuridão era quase completa. Apenas alguns raios fracos de luz entravam por pequenas frestas acima. O cheiro era tão forte que ela vomitou repetidamente, misturando seu conteúdo estomacal com a água suja ao redor. Isabela não sabia nadar muito bem, mas o nível da água não era tão alto. Chegava até sua cintura, mas a correnteza era forte e constante, tentando arrastá-la para dentro dos túneis escuros. Ela se agarrou a uma saliência na parede de concreto, suas unhas quebrando contra a superfície áspera e coberta de limo. Horas passaram, talvez 3 ou 4. Isabela não tinha certeza porque no escuro absoluto do esgoto, o tempo parecia uma eternidade distorcida. Ela chorava chamando pela mãe, pelo pai morto, por Deus,
por qualquer pessoa que pudesse ouvi-la, mas apenas o eco de sua própria voz desesperada retornava. Seu corpo começava a entrar em hipotermia, ela sentia seus membros ficarem dormentes e pesados. Naquele momento de desespero absoluto, Isabela pensou que ia morrer ali, sozinha, no lugar mais sujo e esquecido da cidade, exatamente como Ricardo havia planejado. Mas então, quando suas forças estavam quase completamente esgotadas e ela estava prestes a soltar a saliência e se deixar levar pela correnteza, ela ouviu uma voz acima, um homem gritando, perguntando se havia alguém lá embaixo. Era José, um morador de rua de 60 e poucos anos que vivia em uma praça próxima e estava passando pela rua quando ouviu gemidos fracos vindos do bueiro. José olhou para dentro e viu com horror aquela criança pequena agarrada à parede, coberta de sujeira e tremendo. Ele imediatamente gritou por ajuda, acordando vizinhos, e junto com 2 homens que saíram de suas casas, eles improvisaram uma corda usando lençóis amarrados e desceram José para dentro do esgoto porque ele era o mais magro e ágil apesar da idade. José desceu naquela escuridão fétida sem hesitar um segundo, movido por uma compaixão humana pura que Ricardo nunca conheceria. Ele alcançou Isabela, segurou seu corpo pequeno e trêmulo contra o peito, e os homens acima puxaram os 2 de volta para a superfície. Quando Isabela finalmente saiu daquele buraco do inferno, ela estava semiconsciente, hipotérmica, em estado de choque profundo, coberta de excrementos e lixo, mas estava viva. José a envolveu em seu próprio casaco velho mais limpo e carregou-a nos braços até o hospital público mais próximo que ficava a 6 quarteirões dali. Durante todo o caminho ele falava baixinho no ouvido dela, dizendo que estava tudo bem agora, que ela era forte, que tinha sobrevivido e que isso significava que tinha um propósito especial nessa vida. No hospital, Isabela foi imediatamente levada para a emergência, foi lavada, medicada, aquecida e examinada completamente. Os médicos ficaram chocados com a história e imediatamente acionaram o conselho tutelar e a polícia. Quando as autoridades foram até a casa de Ricardo para investigar, encontraram Helena desmaiada no quarto por causa de uma crise de sua doença e Ricardo não estava em casa. Havia fugido assim que soube que a menina tinha sido resgatada com vida. A polícia emitiu um mandado de prisão, mas Ricardo desapareceu completamente, provavelmente se escondendo em outra cidade ou estado. Helena, quando recuperou a consciência e soube o que tinha acontecido, entrou em colapso emocional completo. Ela alegou que não sabia que Ricardo tinha feito aquilo, que estava desmaiada no quarto, que nunca imaginaria que ele chegaria a tal ponto de crueldade. As autoridades não acreditaram completamente nela, consideraram que mesmo doente ela era cúmplice por omissão, por nunca ter protegido adequadamente sua filha dos abusos diários de Ricardo. Isabela passou 2 semanas internada no hospital, se recuperando fisicamente, e depois foi transferida para um abrigo institucional, enquanto o caso dela era avaliado pelo judiciário. Helena tentou recuperar a guarda da filha, mas os assistentes sociais determinaram que ela não tinha condições físicas nem psicológicas de cuidar de uma criança, especialmente depois de tudo que havia acontecido. Isabela foi oficialmente colocada em um orfanato municipal na zona leste de São Paulo, um lugar superlotado com mais de 100 crianças, instalações precárias, poucos funcionários sobrecarregados, mas pelo menos ali ela estava segura dos abusos físicos diretos de Ricardo. Durante os primeiros meses no orfanato, Isabela praticamente não falava com ninguém, ficava dias inteiros sentada em um canto do pátio, apenas olhando para o nada, revivendo mentalmente os horrores daquela noite. As outras crianças tentavam incluí-la nas brincadeiras, mas ela não respondia, estava completamente desconectada do mundo ao redor, perdida em um trauma profundo que nenhum terapeuta do orfanato estava adequadamente preparado para tratar. Mas algo começou a mudar lentamente dentro dela quando conheceu Dona Margarida, uma senhora de 70 anos que era voluntária no orfanato e vinha 3 vezes por semana para ensinar as crianças a ler e escrever melhor. Dona Margarida foi a primeira pessoa que realmente enxergou Isabela além do trauma, além da vítima, além da criança quebrada que todos viam. Ela percebeu algo especial naqueles olhos castanhos da menina, uma inteligência aguçada escondida atrás das paredes de proteção que Isabela havia construído ao seu redor. Dona Margarida começou a dedicar atenção especial para Isabela durante as aulas, trazia livros diferentes para ela, histórias de mulheres fortes que superaram adversidades impossíveis, biografias de cientistas, empresárias, líderes que vieram de origens humildes e difíceis.
No começo, Isabela rejeitava tudo, empurrava os livros de volta, virava o rosto, mas Dona Margarida era persistente com uma paciência infinita. Ela simplesmente deixava os livros ao lado de Isabela e ia embora. E então, uma noite, por pura curiosidade ou talvez por tédio absoluto, Isabela abriu um dos livros. Era a biografia de Luísa Trajano, a empresária que construiu um império do zero. Isabela leu a história inteira naquela noite, escondida debaixo das cobertas com uma lanterninha fraca. Algo despertou dentro dela, uma fagulha minúscula de esperança que ela pensava estar completamente morta. Se aquelas mulheres haviam conseguido superar suas próprias tragédias e construir impérios, talvez, apenas talvez, ela também pudesse. A partir daquele dia, Isabela devorou todos os livros que Dona Margarida trazia. Ela lia sobre negócios, sobre estratégia, sobre psicologia, sobre poder e sobre vingança também. Porque sim, aquela criança de 10 anos estava plantando sementes de uma vingança fria que levaria anos para germinar completamente. Isabela começou a estudar obsessivamente na escola municipal onde as crianças do orfanato estudavam. Ela, que antes era apática e desinteressada, passou a ser a melhor aluna de todas as turmas, tirava notas perfeitas em todas as matérias, devorava o conteúdo com uma fome voraz de conhecimento. Os professores ficavam impressionados e tentavam entender o que havia mudado, mas Isabela não falava sobre seus planos com ninguém, exceto com Dona Margarida, que se tornou sua confidente e mentora. Isabela disse para Dona Margarida em uma tarde de domingo que ia se tornar rica e poderosa, que ia estudar até conseguir uma bolsa de estudos integral em uma universidade federal, que ia trabalhar e construir um império empresarial, e que um dia ia voltar e fazer Ricardo pagar por cada segundo daquele horror que ele a fez passar. Dona Margarida não tentou dissuadi-la da vingança. Ela sabia que aquele sentimento era parte do combustível que estava mantendo Isabela viva e motivada, mas ela ensinou a menina que a melhor vingança não era violência física ou rebaixar-se ao nível de Ricardo, mas sim o sucesso absoluto, tornar-se tão grande e poderosa que ele se tornasse insignificante como um inseto que ela poderia esmagar apenas com um olhar. Os anos passaram e Isabela cresceu no orfanato até completar 18 anos. Durante esse tempo, ela manteve sua rotina obsessiva de estudos, participou de Olimpíadas de Matemática e Ciências ganhando medalhas de ouro estaduais e nacionais. Essas conquistas abriram portas para bolsas de estudo integrais. Ela foi aceita na Universidade de São Paulo, USP, no curso de Administração de Empresas com bolsa completa, que cobria não só a mensalidade, mas também moradia e alimentação. Na universidade, Isabela continuou sua trajetória de excelência acadêmica, mas agora também começou a construir uma rede de contatos estratégicos. Ela frequentava palestras de empresários, eventos de networking, competições de planos de negócios. Isabela era fria, calculista, extremamente educada e profissional, mas mantinha distância emocional de todos. Ela não fazia amizades profundas, não namorava, não se permitia distrações. Cada minuto de seu dia era dedicado a construir seu império futuro. No terceiro ano da faculdade, ela criou sua primeira startup, uma empresa de consultoria empresarial para pequenos negócios que usava análise de dados e inteligência artificial para otimizar operações. Isabela convenceu 3 professores da USP a serem seus mentores e conseguiu um investimento inicial de R$50 mil de um fundo de investimento para startups universitárias. A empresa começou pequena, mas cresceu exponencialmente. Em 2 anos já tinha 15 funcionários e faturamento mensal de R$200 mil. Isabela se formou com honras máximas e imediatamente expandiu seus negócios. Ela abriu uma segunda empresa focada em tecnologia financeira para democratizar investimentos para classes populares. Essa segunda empresa explodiu em crescimento. Em 3 anos, alcançou a avaliação de mercado de R$50 milhões. E Isabela vendeu 40% das ações para um grande banco por 20 milhões, ficando com 30 milhões líquidos na conta aos 25 anos de idade. Com esse capital, ela fundou a Bella Corp, um grupo empresarial que atua em consultoria, tecnologia, investimentos e desenvolvimento urbano. Isabela, que agora se apresentava profissionalmente como Doutora Bella, tornou-se uma das CEOs mais jovens e bem-sucedidas do Brasil, foi capa de revistas de negócios, deu palestras em eventos internacionais,
Foi entrevistada em programas de televisão, seu patrimônio líquido estava avaliado em mais de 150 milhões de reais. Ela se vestia com ternos de grife impecáveis, dirigia carros de luxo, morava em um apartamento cobertura em um dos bairros mais caros de São Paulo, mas mantinha aquela mesma frieza emocional e distância das pessoas que havia cultivado desde criança. Ninguém realmente conhecia a doutora Bella, ninguém sabia de onde ela vinha. Ela inventou uma história vaga sobre ter crescido no interior com uma família simples, mas nunca dava detalhes. E as pessoas não insistiam porque ela era tão bem-sucedida e poderosa que seu passado parecia irrelevante comparado com seu presente glorioso. Mas durante todos esses 15 anos, Isabela nunca esqueceu nem por um segundo daquela noite no esgoto. Ela nunca esqueceu o rosto cruel de Ricardo, o cheiro da água podre, a sensação de desamparo absoluto. Ela tinha contratado discretamente investigadores particulares ao longo dos anos para rastrear Ricardo, mas ele havia desaparecido completamente do mapa. Nenhum registro de emprego formal, nenhum endereço fixo, provavelmente vivendo de bicos e se escondendo. Quanto a Helena, sua mãe biológica, Isabela descobriu que ela ainda morava na mesma casa miserável da periferia. Agora completamente sozinha, sua doença havia progredido e ela vivia de uma pensão mínima por invalidez, basicamente abandonada e esquecida. Isabela sentia uma mistura complexa de raiva e pena quando pensava em Helena. Parte dela queria culpar a mãe por nunca ter protegido ela, mas outra parte entendia que Helena também era vítima, apenas uma vítima mais fraca que escolheu a omissão ao invés do confronto. E então, 15 anos e 2 meses após aquela noite fatídica, o destino finalmente colocou todas as peças no lugar para o confronto final. Isabela estava em seu escritório panorâmico, no 20º andar de um prédio comercial de alto padrão, quando recebeu um relatório de sua equipe de desenvolvimento urbano sobre oportunidades de investimento imobiliário em bairros periféricos de São Paulo que estavam começando a se valorizar. No relatório havia uma lista de propriedades que estariam entrando em leilão por dívidas de IPTU acumuladas, e lá, marcado em vermelho pela equipe como uma propriedade interessante devido à localização em uma rua que estava sendo revitalizada, estava o endereço exato da casa onde Isabela havia vivido seu inferno pessoal. A casa de Ricardo, ou melhor, que havia sido de Ricardo porque, segundo o relatório, a propriedade estava registrada em nome dele, mas com mais de 50 mil reais de dívidas acumuladas com a prefeitura e estava sendo leiloada judicialmente. Isabela sentiu seu coração acelerar pela primeira vez em anos. Aquela máscara de frieza profissional rachou por um segundo enquanto ela olhava fixamente para aquele endereço na tela do computador. Ela imediatamente ligou para seu advogado pessoal e instruiu que participasse do leilão e comprasse aquela propriedade, não importava o valor. Ela queria aquela casa, ela precisava daquela casa. O leilão aconteceu online uma semana depois e a casa foi arrematada pela Bella Corp por 80 mil reais, um valor irrisório que mal pagava as dívidas acumuladas. Isabela agora era oficialmente a proprietária legal daquela casa. Ela então instruiu seus investigadores a intensificarem a busca por Ricardo com urgência máxima, porque ela sabia que quando ele descobrisse que havia perdido a casa, ele teria que aparecer de alguma forma para tentar contestar ou resolver a situação. E exatamente como Isabela previu, 2 semanas após o leilão, Ricardo apareceu. Ele foi até a prefeitura tentar entender o que havia acontecido com sua casa e foi informado que ela havia sido leiloada e agora pertencia à Bella Corp. Ricardo, que agora estava com 60 anos, grisalho, mais magro e visivelmente desgastado pela vida nas ruas e por vícios, ficou desesperado. Aquela casa era literalmente o único patrimônio que ele tinha no nome. Mesmo que não morasse mais lá há anos, era sua única garantia de que não era completamente um nada. Ele pesquisou sobre Bella Corp e descobriu que era uma grande empresa comandada por uma CEO jovem e bem-sucedida chamada Doutora Bella. Ricardo, com a esperteza miserável de um parasita, pensou que talvez pudesse convencer essa CEO a vender a casa de volta para ele por algum acordo. Ele sempre foi bom em manipular pessoas, em contar histórias de coitado, em despertar piedade. Ele conseguiu, através de contatos duvidosos, o endereço do escritório da Bella Corp e simplesmente apareceu lá em uma manhã de quinta-feira, vestido com roupas velhas, mas que ele tentou limpar e passar, tentando parecer apresentável. A recepcionista do térreo obviamente não ia deixá-lo subir, mas Ricardo insistiu.
Inventou uma história dramática de que era sobre uma propriedade que a empresa havia comprado injustamente dele, que ele precisava desesperadamente falar com a doutora Bella pessoalmente sobre um mal-entendido terrível. A recepcionista, treinada para lidar com diversos tipos de situações e pessoas, ligou para a secretária executiva de Isabela no 20º andar para reportar a situação. E aqui está a parte que Ricardo nunca poderia imaginar em seus piores pesadelos. A secretária informou Isabela sobre um homem chamado Ricardo que estava na recepção querendo falar sobre a casa na periferia, e Isabela, que estava em uma reunião importante com investidores internacionais, imediatamente interrompeu tudo, pediu desculpas aos investidores dizendo que surgiu uma emergência pessoal que não podia esperar, e instruiu sua secretária a fazer Ricardo subir imediatamente e esperá-la na sala de reuniões privativa. Isabela entrou no banheiro privativo de seu escritório, olhou-se no espelho, respirou fundo várias vezes para controlar a adrenalina que bombeava em suas veias, retocou a maquiagem, ajustou o terno preto Armani que vestia, colocou seus sapatos Louboutin de salto 10 centímetros e caminhou com passos firmes e calculados até a sala de reuniões, onde Ricardo estava esperando sentado nervosamente em uma cadeira de couro. Quando Isabela abriu a porta e entrou na sala, Ricardo imediatamente se levantou tentando parecer respeitoso e humilde. Ele começou a falar rapidamente com aquela voz melosa e manipuladora, dizendo: "Doutora Bella, muito obrigado por me receber. Eu sei que a senhora é uma pessoa muito importante e ocupada. Eu vim aqui porque acho que houve um grande mal-entendido sobre uma casa que era minha e que foi leiloada. Eu estava passando por dificuldades financeiras, mas agora eu consegui um trabalho e posso pagar as dívidas. Será que a senhora poderia considerar me vender a casa de volta? Eu posso pagar em parcelas. Eu só preciso dessa chance. Eu não tenho mais nada nessa vida." Isabela não disse uma palavra. Ela simplesmente caminhou lentamente até a cadeira na cabeceira da mesa de reuniões, se sentou com postura perfeita, cruzou as pernas elegantemente e ficou observando Ricardo em silêncio absoluto, com aqueles mesmos olhos castanhos que ele havia olhado com desprezo 15 anos atrás antes de jogá-la em um esgoto como lixo. Ricardo continuou falando, agora suando frio pela tensão do silêncio. Ele disse: "Por favor, doutora, eu sei que eu não sou nada comparado com a senhora. Eu estraguei minha vida. Eu fiz muitas coisas erradas, mas todo mundo merece uma segunda chance. Não é verdade? A senhora parece ser uma pessoa de bom coração, bem-sucedida, bondosa. Tenho certeza que a senhora pode me ajudar. Essa casa é tudo que eu tenho. É a única coisa que ainda conecta com um tempo melhor da minha vida." E foi nesse momento que Isabela finalmente falou. Sua voz saiu calma, baixa, gelada como uma lâmina de gelo cortante. Ela disse: "Um tempo melhor da sua vida. Ricardo, você se refere ao tempo quando você morava nessa casa com sua esposa doente e a filha dela de 10 anos que você torturava diariamente. Você se refere a esse tempo melhor." Ricardo ficou branco. Seu rosto perdeu completamente a cor. Ele cambaleou para trás como se tivesse levado um soco invisível no estômago. Ele balbuciou como a senhora sabe, quem te contou isso?" Isabela se levantou lentamente da cadeira. Ela caminhou até ficar exatamente a 1 metro de distância de Ricardo, olhando diretamente nos olhos dele com uma intensidade que paralisou completamente o homem, e então ela disse com uma voz que carregava 15 anos de dor condensada em palavras afiadas: "Ninguém precisou me contar nada, Ricardo. Eu estava lá. Eu era aquela menina de 10 anos que você chamou de lixo fedorento antes de me jogar naquele bueiro de esgoto para morrer na água podre. Eu sou Isabela, e agora eu sou a doutora Bella, a mulher que é dona da sua casa, a mulher que tem mais poder e dinheiro do que você jamais sonhou ter, a mulher que vai garantir que você nunca mais tenha um teto sobre sua cabeça miserável." Ricardo literalmente caiu de joelhos no chão. Ele começou a tremer violentamente. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele balbuciava incoerentemente: Não pode ser. Você morreu. Você deveria ter morrido. Por favor, me perdoa, Isabela. Eu estava bêbado. Eu estava desesperado. Eu não era eu mesmo. Por favor, eu imploro perdão." Isabela olhou para aquele homem patético de joelhos implorando perdão e sentiu absolutamente nada além de um vazio frio. Ela não sentiu satisfação, não sentiu alívio, não sentiu raiva, apenas um vazio imenso, onde costumava existir uma criança que acreditava que adultos existiam para proteger crianças. Ela disse: "Ricardo, eu não sou sua salvação. Eu sou sua dívida que finalmente chegou para ser cobrada. Você me jogou no esgoto como lixo
lixo, mas eu saí de lá mais forte do que você jamais foi, enquanto você afundava cada vez mais na sua própria podridão moral. Eu construí um império, e agora esse império vai te esmagar como você tentou me esmagar. Isabela então apertou o botão de intercomunicador na mesa e disse para sua secretária: chame a segurança e a polícia. Tem um homem aqui no escritório que é procurado por tentativa de homicídio de uma menor há 15 anos. Mantenha-o contido até as autoridades chegarem. Em menos de 5 minutos, a segurança chegou e imobilizou Ricardo, que estava em choque completo. E logo em seguida, a polícia chegou com um mandado de prisão antigo que nunca havia expirado. Ricardo foi algemado e levado enquanto gritava pedindo perdão repetidamente, até sua voz sumir completamente pelos corredores. Isabela ficou sozinha na sala de reuniões depois que todos saíram. Ela caminhou até a janela panorâmica e olhou para a cidade lá embaixo. Aquela mesma cidade que testemunhou sua queda há 15 anos, agora testemunhava seu triunfo absoluto. Mas o triunfo tinha gosto amargo, porque Isabela percebia que toda sua construção de império, todo seu sucesso, toda sua frieza calculista, tudo havia sido construído sobre a fundação daquela noite horrível no esgoto, e ela nunca poderia ser verdadeiramente livre daquilo. Alguns dias depois do confronto com Ricardo, Isabela fez uma última coisa. Ela foi até a casa miserável da periferia onde Helena ainda morava. Ela bateu na porta, e quando aquela mulher frágil e doente abriu e viu a filha que não via há 15 anos, Helena desabou em lágrimas pedindo perdão e dizendo que não passou um único dia sem se arrepender de não ter protegido Isabela. Isabela não sentiu raiva olhando para aquela mulher quebrada que era sua mãe. Ela apenas sentiu uma tristeza profunda por tudo que foi perdido e por tudo que nunca poderia ser recuperado. Isabela disse para Helena que havia comprado uma casa em um bairro melhor, com acessibilidade completa e próxima de um hospital bom, e que Helena poderia morar lá pelo resto da vida com todas as despesas pagas, incluindo tratamento médico adequado, mas que Isabela não prometia visitas frequentes ou reconstrução de relacionamento, porque algumas feridas eram profundas demais para a cicatrização completa. Helena aceitou com gratidão enquanto chorava, dizendo que não merecia aquela bondade, mas agradecia do fundo do coração. E assim termina a história da menina que foi jogada no esgoto como lixo, mas que saiu dali para construir um império, não porque ela era especial ou escolhida pelo destino, mas porque ela transformou a dor mais profunda em combustível implacável para subir onde ninguém achava que ela conseguiria, provando que às vezes a melhor vingança não é destruir quem te machucou, mas sim tornar-se tão grande que eles se tornam irrelevantes como insetos que você pode escolher esmagar ou simplesmente ignorar enquanto segue construindo seu próprio reino.